O Brasil, terra abençoada por tantos planos espirituais, mas também cenário de provas intensas, onde a luz e as sombras ainda disputam os corações. O Brasil vive um dos períodos mais enigmáticos e intensos de sua história recente. A polarização não é mais apenas política, é espiritual. As instituições tremem, a verdade parece sufocada, e os corações divididos. Mas o que está por trás dessa crise? Seriam apenas disputas humanas? Ou estaríamos diante de um chamado maior, vindo dos bastidores invisíveis do espírito? Vivemos um tempo onde a verdade se esconde, onde a justiça, por vezes, parece ter um dono, e onde os olhos espirituais precisam se abrir, antes que seja tarde demais. Olá, eu sou Sérgio Luiz Gianico, seja bem-vindo ao canal Sinergia e Ética. Hoje vamos abordar um assunto polêmico e de maior importância: o Brasil em julgamento, espiritualidade, política e o despertar de uma nação. O Brasil, terra marcada por promessas espirituais e provações kármicas profundas. Em meio a polarizações, escândalos e injustiças, uma verdade superior começa a emergir. Não estamos apenas diante de uma crise política, mas de um processo coletivo de purificação planetária. A história da crise que assolou o Brasil não começa nas urnas. Começa antes, quando a justiça perdeu o seu centro. Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, foi considerado inelegível pela Justiça Eleitoral. Mas em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações com base em questões processuais. Não se discutiu a inocência, apenas a jurisdição. E assim, o principal nome da oposição voltou ao jogo. Para milhões de brasileiros, aquilo não foi justiça, foi recalibração institucional. E a semente da desconfiança foi plantada antes mesmo da campanha começar. 2022. O país dividido. As eleições presidenciais se transformam em campo de batalha ideológica e espiritual. O Tribunal Superior Eleitoral, comandado por Alexandre de Moraes, assume o controle total do fluxo de informação. Censura jornalistas, bloqueia canais, retira conteúdos críticos, sempre de um único lado. Enquanto denúncias contra o então candidato Lula eram rotuladas como fake news, denúncias contra Bolsonaro eram acolhidas com rapidez quase cirúrgica. A proposta de voto impresso auditável, aprovada no Congresso e defendida por milhões, foi rejeitada pelo próprio sistema eleitoral, sem diálogo. E a desconfiança cresceu. Diante da parcialidade gritante e do silêncio das instituições, uma multidão tomou as ruas, mas desta vez, em silêncio. Milhares de brasileiros acamparam em frente aos quartéis pedindo apenas uma coisa: verificação, transparência. Que o Exército cumprisse seu papel constitucional de garantir a legalidade. Por semanas, o povo orou, jejuou, esperou, mas não foi ouvido. E então veio o resultado. O candidato blindado pelo sistema venceu, sem auditoria, sem explicações, sem direito a dúvidas. Para milhões, não foi só uma eleição vencida, foi a fé no processo democrático, que foi derrotada. O silêncio institucional soava alto, a revolta era inevitável. Em 8 de janeiro de 2023, o povo explodiu. Milhares foram às ruas. Brasília foi tomada. Palácio, Congresso e Supremo invadidos. Foi um ataque à democracia?
Ou uma armadilha cuidadosamente preparada para justificar a repressão? O que veio depois foi ainda mais sombrio: prisões em massa, detenções arbitrárias, censura generalizada, crianças, idosos, mães, tratados como terroristas. Após o 8 de janeiro, esperava-se equilíbrio, justiça, moderação, mas os mesmos ministros do TSE, agora no STF, intensificaram a repressão, perseguiram opositores, ignoraram escândalos do novo governo e consolidaram um poder sem contraditório. Mas o que parecia ser um conflito interno cruzou fronteiras. E em 30 de julho de 2025, os Estados Unidos aplicam a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Sanção normalmente destinada a ditadores, violadores de direitos humanos e corruptos de Estado. Pela primeira vez na história do Brasil, um ministro da Suprema Corte foi formalmente acusado por perseguição política e abuso de autoridade em escala internacional. E quando tudo parecia já conhecido, a verdade finalmente começa a emergir. Eduardo Tagliaferro, assessor direto de Alexandre de Moraes, rompe o silêncio e denuncia: provas foram forjadas para incriminar os manifestantes do 8 de janeiro. A justiça manipulou a própria verdade. O que era a teoria da conspiração se revela como crime institucional. A visão espiritual, o julgamento cósmico. Ramatiz já alertava: a sombra se fortalece antes de se dissipar. Emanuel ensinava: a justiça dos homens pode falhar, mas a lei de Deus é exata e soberana. Divaldo Franco afirmou: o fanatismo político é porta aberta à obsessão coletiva. Ivaldo Vieira revelou: quando uma instituição começa a manipular consciências, ela se conecta com consciências extrafísicas doentias. O que vemos no plano físico é apenas o reflexo da guerra vibracional nos bastidores do espírito. O Brasil está em julgamento, mas não é pelo Tribunal da Terra, é pelo Tribunal das Consciências. O novo tempo não será imposto por decretos. Ele nascerá de almas despertas, que escolham o amor, ao invés da dominação, a verdade, ao invés do fanatismo, e a paz, ao invés do controle. Este é o momento. O Brasil está se depurando, e cada um de nós está sendo chamado a escolher o lado da luz, ou o lado da manipulação. O que aconteceu até agora é apenas a ponta do iceberg. Ainda muito mais por vir, isso está apenas começando, mas o plano espiritual oferece tudo isso como aprendizado. Abrace essa oportunidade e confie. Não transforme sua indignação em fanatismo. Fanatismo cega e faz servir a mesma sombra que você combate. O caminho seguro é o discernimento, a fé lúcida e a vigilância espiritual. O Brasil precisa de corações despertos, não de multidões cegas. A regeneração começa dentro de nós. Você está pronto para ver o invisível? Então compartilhe, desperte e seja ponte para a nova consciência.